Olá, tudo bem? Tem uma música do famoso e saudoso roqueiro Raul Seixas que eu gostaria de transcrever aqui. Na verdade, eu gostaria até de cantar, mas as diretrizes de direitos autorais do YouTube não permitem. Sendo assim, eu gostaria de transcrevê-la aqui. Essa música tem por título Judas e diz assim: parte de um plano secreto, amigo fiel de Jesus. Eu fui escolhido por ele para pregá-lo na cruz. Cristo morreu como um homem, um mártir da salvação, deixando para mim, seu amigo, o sinal da traição. Mas, esse é o refrão, é que lá em cima, lá na beira da piscina, olhando os simples mortais, das alturas fazem escrituras e não me perguntam se é pouco ou demais. A segunda estrofe. Se eu não o tivesse traído, morreria cercado de luz, e o mundo hoje então não teria a marca sagrada da cruz. E para provar que me amava, pediu outro gesto de amor. Pediu que o traísse com um beijo que minha boca então marcou. Aí segue o refrão. Essa questão complexa da traição de Judas e da morte ou da suposta morte de Jesus é o assunto do tema desse vídeo de hoje. Eu peço que você me acompanhe. Logo após a nossa abertura, eu volto e conto tudo para você. Até lá. Vigilante da Razão, o seu canal de opinião e crítica. Meus amigos e minhas amigas do canal Vigilante da Razão, muito bom dia, boa tarde e boa noite a cada um de vocês que está aí do outro lado assistindo a mais este vídeo, aqui no canal Vigilante da Razão. Estou de volta com o meu chapéu, mas vou tirá-lo para falar com vocês da forma melhor possível, porque esse chapéu realmente chama muita atenção. Eu usei ele no carnaval, estou usando agora que nós estamos vivenciando aí a comemoração da morte de Jesus. Então, eu não queria datar esse vídeo não, mas é impossível não datar, porque eu vou tratar sobre um assunto que se refere à morte de Jesus. Mas você que está aí do outro lado, receba meu cordial e caloroso abraço. Para quem não me conhece, meu nome é Denilson Douglas e eu sou o apresentador deste canal. Você é muito bem-vindo. E você que é inscrito, eu quero apertar sua mão. Eu quero lhe dar um abraço cordial. E se você quer se tornar uma pessoa inscrita, eu agradeço muito por essa atitude. E também, principalmente, se você teclar no botão das notificações, no sino das notificações, para que você seja avisado sempre que eu lançar vídeo aqui no canal. E também, caso você queira me ajudar de forma mais substancial, você pode se tornar um membro do canal. E esse episódio é um oferecimento todo especial aos membros, as pessoas que investem financeiramente no canal. A propósito, você pode também, caso queira, fazer uma contribuição de qualquer valor através da nossa chave Pix, que está passando aqui. vigilantedenilson@gmail.com. Repetindo, vigilantedenilson@gmail.com. Mas vamos direto ao vídeo de hoje, que trata sobre um assunto importantíssimo. Eu gostaria muito que você acompanhasse e compartilhasse este vídeo, porque algumas pessoas pensam o seguinte: por que você fala da Bíblia se você não acredita na veracidade dela? A Bíblia é uma ferramenta que é utilizada por muita gente para manipular muitas pessoas. E às vezes, estudando a Bíblia, nós temos alguns pontos em questão que ficam soltos, umas pontas soltas. Então é interessante que a gente interprete considerando todas as vertentes. E uma das vertentes que eu quero considerar aqui para essa tal traição de Judas, eu gostaria que você prestasse muita atenção, e eu não quero fazer defesa alguma aqui de traidor algum de Jesus, nem quero demonstrar apreço pela atitude dele de ter entregue Jesus na história bíblica, porque não vem ao caso. Eu só quero analisar se Deus, resumindo tudo, se Deus tem o controle de todas as coisas, seria Deus conivente com essa traição de Judas, já que Cristo precisaria ser crucificado e haveria de ser utilizado o trabalho de alguém para que esse
ato de Jesus Cristo fosse consumado? Essa é uma questão complexa e muito debatida dentro da teologia e da filosofia. Se de fato Judas foi predestinado a trair Jesus, a questão da sua culpa se torna bastante delicada, não é verdade? Podemos analisar a questão sob diferentes perspectivas. Vamos às diferentes perspectivas da análise dessa traição de Cristo. A perspectiva da predestinação divina. Argumento da ausência de culpa. Se Deus, em sua onisciência, já sabia e até mesmo designou Judas para esse papel crucial no plano da salvação, então Judas estaria apenas cumprindo um destino predeterminado. Nesse cenário, suas ações seriam um instrumento divino e a culpa pessoal seria atenuada ou até mesmo inexistente. Ele seria uma peça necessária no grande drama da redenção. Você concorda? Considerando o paradoxo da liberdade. Essa visão levanta o paradoxo da liberdade humana. Se tudo está pré-ordenado, qual o espaço para o livre-arbítrio, tão defendido por muitos cristãos, e, consequentemente, para a responsabilidade moral? Como podemos julgar alguém por uma ação que ele estava destinado a cometer? Hein? Sobre a perspectiva do livre-arbítrio ainda, temos o argumento da culpa inerente. Mesmo que houvesse um plano divino, a decisão de trair Jesus foi, em última análise, uma escolha de Judas. Ele agiu por motivações próprias, como ganância, os 30 dinheiros, as 30 peças de prata, ou talvez desilusão com o messianismo de Jesus. Nessa perspectiva, a predestinação divina não anula a liberdade de escolha de Judas, nem sua responsabilidade pelas consequências de seus atos. Analisando a natureza do pecado, a traição é vista como um ato de profunda ingratidão e malícia. Tudo bem, mesmo que utilizada por Deus para um bem maior, a intenção e a ação de Judas em si seriam consideradas pecaminosas. Nesse caso, condenação total para Judas. Agora, tentativas de conciliação. O mistério da vontade divina, o suposto mistério, alguns teólogos argumentam que a vontade divina e a liberdade humana coexistem de maneiras que não compreendemos totalmente. Deus pode ter previsto e utilizado a traição de Judas dentro do seu plano, sem, no entanto, anular a liberdade de Judas em tomar essa decisão. Ou seja, eu sei que você vai fazer isso, mas eu te dou a opção de não fazer. Caso você queira fazer, você vai assumir as consequências. O foco na intenção. Mesmo que o resultado da traição tenha sido a crucificação e para os cristãos a redenção, a intenção de Judas não era essa. Sua motivação era egoísta e sua ação causou grande sofrimento, inclusive a ele próprio. Em resumo, não há uma resposta única e definitiva para essa questão dentro do pensamento cristão, a questão da traição de Judas. Diferentes correntes teológicas e interpretações bíblicas oferecem perspectivas diversas. Alguns enfatizam a soberania divina e a predestinação, atenuando a culpa de Judas. Afinal de contas, tudo já deveria estar preparado e pré-ordenado. Outros defendem o livre-arbítrio e a responsabilidade humana, mantendo a culpa de Judas por sua traição. Ainda há aqueles que buscam conciliar essas duas ideias, reconhecendo a complexidade do mistério da relação entre a vontade de Deus e a liberdade humana. É importante notar que, independentemente da interpretação sobre a culpa de Judas, a narrativa bíblica geralmente o apresenta como um personagem trágico, consumido pelo remorso após a sua traição. Esse remorso, que para muitos não constituiria o arrependimento, não teria sido capaz, na mente de muitos estudiosos, de redimir a suposta alma pecaminosa de Judas Iscariotes, gerando, por fim, sua perdição eterna, simbolizada pela consumação de um ato contra a sua própria vida. Seria verdade? E Deus,
que, segundo a Bíblia, teria imolado a si próprio, ou melhor, o seu cordeiro imaculado desde a fundação dos séculos, ele teria visto tudo e nada fez. Livre-arbítrio do homem, liberdade total ou parcial concedida ao traidor. Qual teria sido a real intenção de Judas? Vaso de honra e vaso de desonra, como diz 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 20 e 21. Ora, numa grande casa não há somente vasos de ouro e de prata, mas também de pau e de barro, uns para a honra, outros, porém, para a desonra. Se nós formos analisar no decorrer da Bíblia, encontramos diversos exemplos de momentos em que a vontade ou a permissão que teria prevalecido em diversas circunstâncias teria sido a vontade do soberano Deus, não importasse a oposição de seus supostos servos. Quando Deus quis ferir, matar, jogar na prisão, endurecer o coração, fazer rei, destronar rei, levar cativo, trazer do cativeiro, ele assim o fez, inclusive se utilizando de quem quer que seja para agir e executar a sua palavra. Dentre as diversas implicações que mencionamos aqui, vamos partir do pressuposto de que Judas teria sido um instrumento nas mãos de Deus. Calma. Esse instrumento serviu para que a vida de Jesus tivesse sido entregue aos seus algozes. Tudo bem que em Lucas, capítulo 22, versículo do 3 ao 6, diz: Então Satanás entrou em Judas, chamado Iscariotes, um dos 12. Judas dirigiu-se aos chefes dos sacerdotes e aos oficiais da guarda do templo e tratou com eles como lhes poderia entregar Jesus. A proposta muito os e lhe prometeram dinheiro. Ou seja, o versículo 6, ele consentiu e ficou esperando uma oportunidade para lhes entregar Jesus quando a multidão não estivesse presente. Então, parece que Satanás entrou em Judas. Peraí. Então isso muda tudo. Satanás entrou em Judas, o anjo caído, o inimigo das nossas almas, o arqui-inimigo de Deus teria entrado em Judas para que ele, o qual andou com Jesus, ouviu toda a mensagem de Jesus, agora fosse o instrumento da sua própria perdição e da traição fatal para Jesus. Eita! Deus permitiu que o seu arqui-inimigo se utilizasse de um dos discípulos de Jesus para o trair. Um homem mortal, tendo que lutar contra as forças de uma entidade que se vê apta para se opor ao próprio Deus, Criador dos céus e da terra, e de tamanha força suficiente, segundo a própria Bíblia, para se travestir de anjo de luz. Como diz em 2 Coríntios capítulo 11, versículo 14. Mas Judas já era um antigo suspeito padrão. Fama de ladrão, se opondo a ofertas que, ao seu ver, seriam exageradas ao mestre. Parece que estou vendo Cristo falando em seu coração: Ah, meu amigo Judas, você é tão empolgado com esta ideia de me seguir. Se você soubesse o que eu sei ao seu respeito. E que fim trágico o seu, tirando a sua própria vida por não aguentar as consequências dos seus próprios atos. Eu sei que Satanás, o próprio inimigo número 1 do meu pai e de mim, que somos a mesma pessoa, é quem vai te influenciar, mas está escrito que será assim. Não há como escapar, meu amor. Vale lembrar que existe um manuscrito apócrifo denominado o Evangelho de Judas, que narra a crucificação de Cristo do ponto de vista de seu traidor, o qual teria apenas cumprido a vontade de Deus, ao entregar o Deus homem aos seus perseguidores. Há uma nuvem de fumaça muito grande. Há uma nuvem de fumaça muito grande no que diz respeito às responsabilidades pelo sacrifício de Jesus. Se é que ele de fato aconteceu. Inclusive, há uma corrente que defende que tudo não passou de lenda.
Outros dizem que a história seria tão fictícia quanto teatral, sendo praticamente impossível para Deus se revelar como homem com as mesmas falhas e limitações humanas e ser morto temporariamente, abrindo mão da sua natureza imortal e por meios tão cruéis e vis. O que eu penso? O que eu penso é que esse Jesus mítico e histórico nunca existiu. É o que eu tenho falado. Muito obrigado por sua preciosa atenção e até o próximo vídeo. Tchau, pessoal.